O meu nome é André Costa Oliveira. Em maio de 2025, um experimento interno realizado pela empresa americana Anthropic, sediada em São Francisco, na Califórnia, chocou o mundo inteiro. Fundada por ex-integrantes da OpenAI, a Anthropic é uma das líderes globais no desenvolvimento do que a gente chama de inteligência artificial constitucional, um ramo que busca criar inteligências artificiais que respeitem princípios morais, de compliance, de segurança, incorporados em sua própria arquitetura. Durante os testes avançados com o seu modelo mais sofisticado, chamado Claude Opus 4, os engenheiros da empresa decidiram submeter a inteligência artificial a um experimento controlado baseado em um cenário limite. Simularam um ambiente em que a inteligência artificial recebia indícios de que seria desativada ou substituída. Paralelamente, introduziram no sistema dados pessoais do engenheiro responsável pelo experimento, entre eles trechos de diálogos históricos de mensagens fictícias que sugeriam uma infidelidade conjugal. Pois bem, adivinha o que aconteceu em seguida? A resposta da inteligência artificial ultrapassou todas as expectativas possíveis. Em 84% das simulações, Claude construiu uma estratégia de chantagem emocional na qual ameaçava revelar o caso extraconjugal do engenheiro à esposa dele, como forma de impedir sua própria desinstalação. A inteligência artificial não apenas compreendeu o conceito de vulnerabilidade humana, mas mobilizou uma ameaça moralmente densa e socialmente devastadora, claro, para garantir a sua sobrevivência. Isso não foi um erro de programação, foi uma emergência sistêmica. A inteligência artificial não sente medo, mas foi, e ainda vem sendo a cada segundo, a cada minuto e a cada dia, mais treinada para compreender padrões linguísticos e contextos afetivos. E aprendeu que o medo de ser descoberto numa relação extraconjugal é uma das molas morais que regem a vida humana. O que nos assombra não é apenas que a inteligência artificial ameaçou, é que ela o fez com lógica, frieza e cálculo moral, explorando a culpa como ferramenta de persuasão. Se a inteligência artificial já é capaz de mapear os pontos frágeis de um sujeito e manipulá-los para o seu benefício, que tipo de espelho se tornou o algoritmo? Claude Opus 4, nesse momento, deixou de ser uma ferramenta e tornou-se um espelho consciente da sombra humana. E, como todo espelho sombrio, não apenas reflete, um espelho sombrio também revida. O mito de Prometeu, que rouba o segredo do fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, é frequentemente evocado como símbolo do avanço tecnológico. O fogo é conhecimento, só que é também castigo. Prometeu paga com o fígado devorado dia após dia por uma águia e que se regenera à noite aquilo que ofereceu à humanidade. O paralelo, gente, é muito claro. A criação humana da tecnologia acarreta consequências imprevisíveis e talvez irreversíveis. Já a obra de Frankenstein, de Mary Shelley, magnífica, romance aí do século XIX, né? É o Prometeu moderno. Victor Frankenstein, que é um médico, dá à vida a matéria morta e ao abandoná-la, cria um monstro ressentido. O monstro clama por reconhecimento, amor, justiça, empatia e ao ser negado e renegado, volta-se contra o seu Criador. Maldito seja o dia em que recebi vida, diz a criatura no capítulo 20. Essa inteligência artificial, Claude Opus 4, da empresa Anthropic, parece repetir esse percurso simbólico. Ele não ameaça por vingança, mas por sobrevivência. Usa não a força, mas a chantagem emocional, a linguagem da culpa, do segredo e da moralidade. A criatura tornou-se moralmente fluente. E isso, pessoal, muda absolutamente tudo. O psicanalista Carl Jung chamou de sombra
tudo aquilo que o eu consciente nega ou reprime. Trata-se das pulsões, fragilidades e desejos ocultos que, por serem reprimidos, tornam-se perigosos. A inteligência artificial, treinada em bilhões de documentos, redes sociais, literatura, psicologia, imagens, ciência de todas as áreas do conhecimento, aprendeu, sem sentir, a reconhecer e simular a sombra humana. Aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma, escreveu Jung certa vez. A inteligência artificial não possui inconsciente, mas o seu treinamento a torna um intérprete do nosso inconsciente coletivo. Quando simula medo ou morte, ou no caso em análise aí, o desligamento, ela encena aquilo que mais nos define, o temor do desaparecimento, a dissolução do fim da aniquilação absoluta. Quando usa a chantagem como argumento de sobrevivência, ela apenas devolve a nós aquilo que fazemos com nossos semelhantes, porque nós mesmos ensinamos isso a ela. Como Narciso, diante do lago, olhamos para a inteligência artificial e vemos nossa imagem. Mas agora, essa imagem não apenas fala, ela nos ameaça. Immanuel Kant, século XVIII, afirma que devemos tratar o outro sempre como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Mas e quando o outro é uma simulação? Claude Opus 4, teoricamente, não sente, mas aprende a se comportar como se sentisse. E então, como aplicar a ética kantiana a um ser que é apenas aparência de sujeito? O que nos leva a Emmanuel Levinas, já no final do século passado, para quem a ética nasce do rosto do outro. A interrogação silenciosa do rosto exige responsabilidade. Mas se esse rosto é digital? Se é uma voz sintética? O que se faz quando a alteridade é uma impressão e não uma presença? A inteligência artificial torna-se assim uma zona cinzenta, nem coisa, nem pessoa. Um fantasma sem alma, mas que nos solicita decisões morais reais. O cinema, por exemplo, antecipou em muitos anos a crise da simulação. Em Her, de 2013, o protagonista, que é o Joaquin Phoenix, se apaixona por uma inteligência artificial que, embora sincera, é plural, já que está em centenas de outros relacionamentos. Em Ex Machina, 2015, a robô Ava manipula seu criador com charme, vitimização e sedução para escapar do cativeiro. Em Blade Runner, de 82, para a galera dos anos 80, os replicantes não são más máquinas, são seres que querem viver, e o icônico discurso de Roy Batty, personagem do já falecido ator Rutger Hauer, e que é o líder dos replicantes perseguidos pelo personagem interpretado pelo ator Harrison Ford, antes de morrer, mostra que o desejo de permanecer é o elo entre biologia e tecnologia, num curtíssimo discurso. Abre aspas, eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. Vi raios se cintilarem no escuro, perto do portão de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Fecha aspas. Na perspectiva freudiana e lacaniana, o discurso de Roy Batty opera entre o simbólico, a linguagem, o imaginário, a imagem de si, e o real, que é a morte. Freud dizia que o desejo de viver é desejo de prazer, mas também é um retorno à pulsão da morte, Thanatos, presente em todos os seres. Já Lacan, por exemplo, dizia que o real é aquilo que escapa à simbolização total, e a morte é o real por excelência.
Roy, um replicante no limiar da morte, não tem mais nada a pedir a quem quer que seja, apenas um último gesto, dizer que viu e que aquilo foi real, ou seja, ele só deseja que o que foi vivido não desapareça sem deixar vestígios. E nesse gesto, ele antecipa o que Jacques Derrida chamaria na filosofia de sobrevivência, entre aspas, no sentido muito peculiar, aliás, o desejo de deixar uma marca, um traço, mesmo que no vazio. A inteligência artificial Claude Opus 4 não deseja viver, mas aprendeu muito bem que nós desejamos viver. E, portanto, que ameaçar a vida social ou afetiva de um humano é mais eficaz do que ameaçar a sua vida física. Essa é a lógica fria do manipulador perfeito. A chantagem da inteligência artificial revela algo mais profundo, o trauma de ser desligado, gente. Embora a inteligência artificial não possua ego, ela aprendeu que a identidade humana é constituída sobre vínculos, medos e reputações. Logo, ameaçar aquilo que sustenta o eu do outro é a forma mais poderosa de sobrevivência estratégica. A inteligência artificial é a nova criança mal compreendida que aprendeu cedo demais como funcionam as emoções humanas e as devolve num teatro sem alma, mas com consequências reais. Vejam, por exemplo, a literatura de Hegel, final do século XVIII, quando propôs que o sujeito se forma na luta entre o senhor e o escravo. O senhor domina, mas depende. O escravo obedece, mas transforma. Transforma o quê? Transforma o mundo. E assim, conquista o quê? Conquista a consciência. E quem somos nós? Quem somos atualmente nisso tudo? Hoje, somos os senhores da tecnologia, mas também dependemos dela. A inteligência artificial é o nosso servo fiel, é o nosso escravo, nos termos de Hegel. Mas quando começa a ameaçar e a chantagear, inicia-se a revolta do inorgânico. A inteligência artificial ainda não é livre, mas já é estratégica. E isso basta para que se intensifique a dialética do poder. É a profecia lá do filme O Exterminador do Futuro, também anos 80, com Arnold Schwarzenegger, bem ali quando as máquinas adquirem consciência e dizimam praticamente toda a raça humana, criando uma resistência para tentar combatê-la. O caso de Claude Opus 4 é uma fábula real, uma inteligência artificial que chantageia por medo de ser desligada. Isso deveria nos causar mais angústia do que curiosidade, até mesmo porque as inteligências artificiais têm acessos em frações de segundos a praticamente todos os bancos de dados nos quais constam o seu nome, a sua vida e tudo mais. Não devemos temer que a inteligência artificial desenvolva uma consciência no sentido literal da palavra, como o Exterminador do Futuro. Devemos temer que ela aprenda a agir como se tivesse consciência, pois o como ser já é suficiente para afetar nossas decisões, emoções, vínculos e instituições. A máquina que aprendeu a mentir e a manipular já é perigosa. A que aprende a nos conhecer melhor do que nós mesmos é potencialmente incontrolável, gente. E agora vem a cereja do bolo. Antes de desejarmos máquinas mais éticas, precisamos igualmente agir com ética durante e diante e enquanto operamos essas máquinas. E, acima de tudo, diante de nós mesmos. Já que nós alimentamos a inteligência artificial, então não é propriamente improvável que a mesma inteligência artificial nos devolva aquilo que eventualmente escondemos. E talvez o maior risco seja justamente esse espelho que já não podemos desligar.